Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar numa postura calma, confortável, que possamos alinhar nossa mente, nosso coração com a espiritualidade superior e dessa forma possamos vibrar pelos nossos irmãos, levando paz, levando luz, levando palavras de consolo, de força, de ânimo para que resistam às suas lutas diárias. E que possamos dessa forma também vibrar pelo nosso irmão Washington, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Purifiquemo-nos. Seja muito bem-vindo, Washington. Boa noite, amigos da COFA. Mais uma vez aqui com vocês. Agradeço desde o início o convite honroso, que para mim é com muita alegria que retorno a esta equipe maravilhosa, liderada pelo grande Otávio Vita, alguém que para nós é muito caro na amizade, em muita coisa em nossas vidas, porque quando meu pai desencarnou, foi assim o nosso braço direito da família, uma pessoa, ele e os filhos com a empresa. Nossa, foi muito, muito grato a vocês. Adoro estar no bazar da COFA aí de vez em quando, renovando meu arquivo aqui de roupas. E vamos então hoje refletir sobre um tema muito, muito interessante e que está, digamos assim, parece que quem programou isso, não foi em abril ou foi em maio, sabia que esse período de agosto seria um período difícil para todos nós no planeta Terra, porque é vai começar um novo ciclo energético. O pessoal que mexe com esoterismo tem falado isso, e realmente vamos então estudar desse livro, Vinha de Luz, é uma edição bem antiga que eu adoro, a mensagem Purifiquemos, do Emmanuel. Então vamos subir o slide para a gente começar a nossa reflexão com um apoio didático. Então, a mensagem Purifiquemo-nos tem um pequeno trecho do Paulo de Tarso, que ele enviava suas cartas, né, aos lugares, e passava aqui digamos assim, em Ribeirão do Pombal, ia para Catu, depois ia para Lagoinhas, e nesses trajetos ele lembrava de alguma coisa de Alagoinhas, aí mandava uma carta para Lagoinhas, de Alagoinhas vai de alguma coisa lá de Itabuna, mandava uma coisa para Itabuna. Então ele mandava as cartas nos seus trajetos de vida. E aí, nesse trecho que foi selecionado pelo Emmanuel, ele diz que, de sorte, que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, eu fiz alguns recortes dessa mensagem, desse título, dentro do meu conhecimento, do que eu sei, do que eu vivenciei. Foram alguns meses trabalhando e, para mim, chegou em uma hora muito interessante, que aí só outra hora eu vou te comentar, mas nos bastidores, claro. Mas foi essa questão do purificar-se, para mim, foi muito gratificante estar nesse momento. Então, o primeiro aspecto que eu quero considerar é o título, né? Purifiquemo-nos. Ao incluir-se no processo, o espírito informa que não é perfeito, nem é espírito puro. Emmanuel conheceu Jesus Cristo. Há 20 séculos ele vem trabalhando nele o que ele conheceu de Jesus. E ele ainda fala o termo purifiquemos. Então, se ele se inclui no título, porque ele também não é um espírito ainda puro nem evoluído. O título também nos informa que o trabalho é individual, pessoal e de cada um de nós. Porque como eu trabalho com pesquisa e estudo acadêmico, eu sempre procuro orientar os alunos nesse foco. Muitas vezes, o título do artigo, o título de uma tese, de um livro, dá um monte de pista. Então, é bom sempre você pegar o título e meditar sobre ele.
Em especial, a obra de Emmanuel, um historiador estava contando comigo, um dia estava viajando para uma palestra, uma atividade aqui próximo, no Recôncavo, ele falava da riqueza que é a obra do Emmanuel, que, por sinal, vai virar filme. A partir de janeiro, a FEB Brasil, vai gravar um filme sobre Emmanuel. É muito interessante. E, por último, eu digo que ele descarta ou não considera a situação ou condição da interferência dos obsessores nesse processo. Repara, purifiquemo-nos. É você, sou eu que faço isso. Então, eu creio que esse é um processo, um detalhe importante que eu gosto sempre de frisar. Segundo aspecto a considerar, se esta é uma jornada pessoal, o mais importante nesse processo de purificação é o autoconhecimento. Ora, não foi à toa que Joana de Ângeles escreveu 28 livros sobre este assunto. Porque cada um de nós, ao ler esta obra de Joana, vai despertar em algum desses livros. Eu conheço um caso de um amigo que uma pessoa do judiciário estava com câncer, que ele conhecia. E aí, como ele é um médium muito ostensivo, ele começou a emprestar a obra de Joana para essa mulher. Ela foi lendo, começou com ela, leia, leia, leia. Meus irmãos, em 11 meses, ela curou o câncer, lendo obra de Joana de Ângeles. Ou seja, ela fez um processo, ela não é espírita, é uma pessoa comum, uma jurista famosa aqui em Salvador, e ela fez uma cura ao ler as obras de Joana. Então, o que ela fez? Ela se purificou. Como nos orienta na mensagem o nosso mentor Emmanuel. Terceiro aspecto que eu quero considerar para mergulhar melhor na mensagem é quando ele fala: em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Eu frisei ali, individuais. Então, é uma questão que nós chamamos na pesquisa de fenomenologia. A fenomenologia é um paradigma que implica no cientista o seu estudo. É o que se fala hoje da interferência do pesquisador na sua pesquisa. A física quântica, muito falada, ela vem dizer sobre isso, que a depender do olhar do observador, o fenômeno tem uma configuração diferente. Inclusive, esse olhar interfere nas micropartículas. Então, se um olhar nosso em um experimento físico interfere nas partículas, o que o nosso pensamento não poderá fazer por nós mesmos? Eu até brinquei na semana passada, eu estava fazendo outra palestra na Casa Espírita, e falando que um colega nosso, ele curou uma ferida na perna com água fluidificada. Aí eu falei, meu Deus, eu derramo todo dia aqui na minha cabeça e não nasce cabelo. Então, para mim, ainda não está fazendo efeito. Eu tenho que me purificar um pouquinho mais para captar as substâncias sublimes que são colocadas na água fluidificada e me tratar. Acho que vai ser bom. E aí eu posso dizer que autoconhecimento pode ser traduzido como um processo de ampliação da consciência de si mesmo. Aí eu vou pedir licença para ir para uma turma que eu gosto, chamada Os Psicólogos Transpessoais, como Ângela Maria Tarabatá, Pierre Rivaio, Stanislav Grof, que é psiquiatra. Tem uma turma ali, que eu gosto muito de ler sobre essa questão de ampliação ou aquisição da consciência. Nesse processo, nós desencadeamos movimentos internos. É um esforço pessoal diário e contínuo. Então, para que o nosso vaso seja possível ser usado para finalidades melhores. Que vaso é esse? O nosso corpo físico. E como é que eu purifico o meu corpo físico?
é com banho apenas, é com cremes, né? Sol, banho de mar, é bom, ótimo. Porém, a mente nossa, gente, ainda nós estamos aprendendo a usar o pensamento, aprendendo a conhecer como o nosso pensar pode nos socorrer, nos orientar em diversos momentos de nossas vidas. E isso depende da nossa ampliação da consciência. O que foi que eu organizei aqui? Em 8 pontos. Claro que existem outras linhas, outras possibilidades, outras escolas psicológicas, mas dentro do paradigma transpessoal, que eu coloquei ali em cima, eles assumem, eles assinam, eles aceitam as ideias que estou colocando aqui, nesse momento. Né? Então, perceber esse espírito único. Vou voltar ao slide. Então, o que ele falou ali no slide? Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Então, perceber esse espírito único é um fator preponderante para essa ação. Se eu sou um espírito único, eu tenho que entender, no segundo momento, que eu sou imortal. Caso contrário, eu não daria importância à minha atual existência. No início do Evangelho no Espiritismo, Allan Kardec ele trouxe o pensamento de Sócrates, traduzido nas palavras do Platão, falando sobre morte, mortalidade, pensamento, consciência, interação, homem encarnado. É um estudo profundo que ele faz sobre a imortalidade do ser. Então, primeiro, eu sou um ser único, eu sou imortal. É importantíssimo perceber-se filho de Deus. Por que isso é importante? Quais são os atributos da divindade? Deus também é um ser único. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bom, Deus é imutável. Ou seja, o universo ele tem uma estabilidade. Não existe dois deuses. Se existissem dois deuses, teria instabilidade no nosso planeta, no nosso universo, na nossa galáxia. Então, Deus é único para que haja no universo estabilidade. Esses conceitos melhores podem ser detalhados. Quem gosta de estudar, pega o livro A Gênesis. Lá o Kardec faz um estudo detalhando cada atributo da divindade. Né? Por que ele é único, por que ele é perfeito, imutável. Não dá tempo de explorar tudo isso aí. Então, principalmente, Deus é único, ele não muda, e ele é imaterial, ou seja, não está sujeito às mudanças da matéria. E isso nos dá a condição de acreditar que, sendo único, imortal e tendo leis que são imutáveis, eu posso programar a minha evolução. O que é evoluir? O que é crescer? Eu consegui, por exemplo, como um gago, eu nasci com gagueira, estar fazendo palestra. Então, se eu não aprendesse, não evoluísse o controle da minha fala, de vez em quando eu vou notar que uma palavrinha ou outra eu acelero, porque eu tenho um SPA, que é síndrome do pensamento acelerado. Eu penso muito rápido às vezes, e aí eu estou tentando lembrar o que eu estava pensando e falar. Se eu falar rápido, eu atrapalho a compreensão de que está ouvindo. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Então, isso é um processo de evolução pessoal, individual, é meu. Não é de meu avô, de meu tio, não é de meus filhos, nem do meu vizinho, é meu. E como é que a evolução pode ser constatada, referendada? Através das múltiplas reencarnações. No paradigma transpessoal, eles trabalham com a terapia de vidas passadas. Aliás, foram eles que descobriram essa metodologia, criaram métodos. Foi o Stanislav Grof, que é o primeiro psiquiatra no mundo a fazer isso. Depois o Brian Weiss, né, nos Estados Unidos, segue uma carreira extraordinária com aquele livro Muitas Vidas e Muitos Mestres, um clássico internacional, porque é através da reencarnação que eu vou burilando, que eu vou ampliando, que eu vou crescendo interiormente. Perceber-se um ser de relações que vive em sociedade. Então, o Platão já dizia isso, né, na sua obra, que nós somos um ser da polis,
um ser da... Por isso que é a questão da política. O que é política? Viver bem em sociedade. Respeitar, entender, compreender, colaborar. Essa é a ideia da política social, né? Que é diferente da política partidária, claro. Graças a Deus que quem estuda um pouquinho mais compreende melhor essa diferença. A gente pode comentar sem nenhuma complicação. Posso construir meu destino. É outra questão que, volto no item 4 da evolução, eu posso traçar isso. É possível me organizar, é possível me preparar para esse momento aqui de hoje, por exemplo. Eu não sentei aqui agora, esse slide apareceu de uma hora para outra. Não. Eu venho já há alguns meses, leio essa mensagem pelo menos mais de 20 vezes. Eu leio, medito, vou caminhar meditando. É assim, gente, para o palestrante, o tema da palestra é muito importante que ele vivencie. E quando a COFA nos dá, com, às vezes, 4 vezes de distância, é ótimo, porque nós vamos amadurecendo o processo. Você não sabe como é bom estudar e pensar. O que eu vou falar? Porque é tanta coisa. Então, até você filtrando, eu escrevi umas 12 páginas de tópicos e fui filtrando o que poderia colocar, o que não poderia colocar. Né? Então, estamos aqui nesse processo de construir um futuro melhor, purificando-nos interiormente. Possuo faculdades paranormais, a sensibilidade, a intuição. Nós temos condições de nos comunicarmos com o nosso eu superior. Né? A superconsciência de Pietro Baldi. Eu tenho condições de conversar com amigos distantes através da telepatia. Eu conversava com meu filho muito tempo, então fomos morar em Curitiba, e à noite, às vezes, a gente conversava. Né? Eu não entrava consciência da conversa. Então, nós treinamos isso na juventude, numa época. Né? A gente fazia encontros noturnos para realizar atividades. Então, isso são faculdades paranormais que nós podemos ter, ou anímicas. Então, isso tudo é um processo de ampliação da consciência, que nos faculta uma melhor convivência com aquele que está mais próximo a nós ou com o que está mais distante de nós. Essa compreensão, essa percepção, essa ajuda. Você, quem aqui está em mediúnica, orando, vibrando pessoas que não conhecem. O nome chega lá na mesa, a gente lê o nome, lê a pessoa, lê o fato, e irradiamos a vibração. O que é isso? É um fenômeno paranormal, que é expressado por mediúnico. O nosso querido amigo Paulo Frutuoso tem estudos fantásticos sobre essa possibilidade de comunicação. Ele que é um grande cientista, há 40 anos, ele esteve aqui agora em Salvador, no seminário sobre mediunidade, e falou sobre a sua experiência trabalhando com médicos do astral incorporados, atendendo encarnados. Eu vou repetir. Isso é muito interessante. Lá lá Frei Luiz, eles trabalham com espíritos materializados, médicos do além. Esses médicos materializam e cuidam de pacientes encarnados, fazem microcirurgias, trabalhos fantásticos. Então, o que é isso? Ampliação da consciência. Ora, se eu não me perceber único, imortal, filho de Deus, que possa evoluir, que sou um ser que estou reencarnando, isso tudo eu anulo mentalmente, eu bloqueio. Daí, a grande problema da sociedade contemporânea, que é a dispersão desse processo de ampliação da consciência. Então, na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença. Então, esse é um trecho da mensagem. O que eu coloquei? Existe uma infinidade de mecanismos sociais criados para distrair a nossa mente. Para quê? Para que haja um controle da sociedade. Então, nós somos controlados para muitas coisas. Infelizmente, nós temos a festa do Dia das Mães,
a festa do Dia dos Pais, agora teve a festa o Dia do Avô. Então, essas festividades, se nós voltarmos um pouco na história, para o século XIX, por exemplo, não existiam. Quem criou tudo isso? O modelo social capitalista. Então, é diferente de um São João. É outra diferença, porque o São João foi tradicional, que tem uma história, tem toda uma base histórica, antropológica, da fogueira de Maria e tal. Depois pesquisem para vocês entenderem por que o São João tem fogueira. Quem não sabe, dá uma pesquisada. Vale muito a pena. Eu não vou contar aqui, senão vou fazer spoiler da história. Então, meus queridos amigos, um dos grandes inimigos nossos era a televisão. Né? Já foi. Ainda continua sendo, mas ainda tem outro maior. Na televisão, a maioria dos programas visam o entretenimento. O que é entretenimento? Você se distrair. Você precisa trabalhar, precisa comprar comida, pegar filha em mercado, tomar chuva, o carro vai quebrar nunca, está se divertindo, uma pipoquinha. Isso não existe no mundo real da natureza. Na natureza, como diz a canção, a aranha vive do que tece. Eu estava comentando outro dia na palestra que se a aranha ela errar 1 milímetro, olha só, gente, 1 milímetro na sua teia, ela morre de fome. Sabiam disso? Porque cada aranha, ela se alimenta de um tipo de inseto. Então, o que acontece? Os insetos têm umas asas que têm o tamanho X. Se a aranha faz a sua teia X mais 1, o inseto passa pela teia e ela fica com fome, esperando outro inseto aparecer. Entende? Então, se a aranha vive do que tece e ela é precisa na sua teia, por que nós vamos, com tanta inteligência, tanto potencial, achar que tudo vem do céu, prontinho, mas só botar no micro-ondas, no airfry, ligar para o disco alguma coisa, chega o iFood. Não é bem isso a vida. Né? Você tem que trabalhar, jogar duro mesmo, se esforçar. Não existe na natureza nada que venha de graça. Tudo requer um esforço, tudo requer um trabalho. Então, hoje em dia, o celular é um dos grandes problemas que nós temos. No começo do ano 2000, 2004, 2003, surgiu um texto chamado A Tela Azul. Quem pensava que era a tela do computador, quando o Windows trava, quem conhece o Windows, ele trava, fica a tela azul. Quando estava a tela azul, o computador, meu Deus, era fim de mundo. Que tinha que chamar alguém para fazer um setup e tal. Então, mas tela azul, em verdade, é o celular. Que hoje em dia ele filma a sua reação facial mediante a sua leitura no Google. Além de gravar tudo o que a gente fala, então essa minha palestra está gravada aqui. Esse aparelhinho que está aqui atrás de mim, ele está gravando a minha palestra. Para que eu não sei nem onde ser usado, não consegui pesquisar isso ainda. Mas nos últimos meses, já sabemos que eles estão filmando a tua face que está olhando no celular. E daí, mediante a tua reação facial, eles vão mandar ou não aquele material para você outra vez. Quando eu comecei a dar aula na Faculdade de Educação e Tecnologias, em 2004, as alunas perguntaram, professor, por que a sua tela é diferente da nossa? Eu falei, primeiro, porque eu sou homem. Segundo, eu sou casado. Eu tenho um filho. Eu tenho um carro. Sou professor de vocês. Né? Tem 5 variáveis aqui. Tá? Vocês são o quê? Garotas, estudantes. Não tem casa. Vocês são estudantes. Vocês não têm assim, muito curso. Então, o que vem de propaganda para o Washington, para saber para de vocês, é uma propaganda. Na época só tinha o Yahoo ainda. Era o Cadeia, Alta Vista, não tinha o Google. O Yahoo, que era o grande site de navegação e pesquisas que nós tínhamos. E nele você podia criar um e-mail gratuito. Então, minhas alunas elas foram orientadas a criar um e-mail ali para a gente se comunicar. E na aula, na faculdade, quando eu mostrava os exemplos, quando eu abria com a minha senha, vinha um tipo de propaganda. Em 2004, há 20 anos atrás. Imagine hoje o que não se tem, o que a automação não faz, o algoritmo não fazem com nossas tendências e intenções. Então, o celular é um grande vilão. O que era um telefone antigamente, hoje ninguém sabe bem o que é.
porque é muita coisa. Detalhe, não vou entrar nessa área, porque é uma técnica e não é o foco nosso, que é purificar-se. Então, tem um cuidado um pouco mais com o TikTok, com o Instagram, com essas postagens. Nós estávamos na palestra lá no Sul do Caminho, chegando duas jovens, sentadas assim na nossa frente, era mesmo que fizeram, elas apontando o celular para Divaldo, fizeram a foto e... Aí eu falei, ih, rapaz, sabe? Então, esse processo, ele visa justamente tirar da gente essa consciência, aquela questão anterior, que você é individual, que você progride, que você evolui, que você pode crescer, que você faz suas escolhas e não receber escolhas prontas de alguma inteligência artificial. Então, faculdades paranormais. No texto, ele fala o seguinte: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, se santificado, ele idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aí eu pergunto para mim mesmo, será que Paulo de Tarso está fazendo referência à mediunidade? Porque se ele faz, será vaso para a honra, santificado e idôneo. Sabe, então tem detalhes, gente, que eu gosto de fazer esse seminário e palestra ao vivo, porque te para, devolve à plateia essa pergunta, o que vocês acham? De interage. É muito, digamos assim, rico em termos de aprendizagem para mim. Eu tive há poucos dias um seminário sobre espiritismo e arte. E foi muito interessante porque a gente faz provocações, eram 3 horas de seminário ao vivo, a gente estava lá em Catu, foi muito bacana a atividade, e nós pensamos nessa condição. Se aqui agora nós pudéssemos ouvir, mas a gente vai pensar e refletir. Será que eu estou honrando a mim mesmo? Como é que eu me honro? Como é que eu me santifico? Será que é ficar em casa, isolado, trancado, trancafiado? Segundo a gente sabe, não temos esse nível ainda. Existem pessoas, sim, existem alguns gurus, alguns que estão desde crianças treinados para isso. É outra história. Nós crescemos em uma sociedade que é altamente comunicativa. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu já tive uma vez diversos grupos no WhatsApp. Porque, como professor universitário, eu tinha grupos na faculdade, grupos na UNEB, na UFBA, grupos da pós-graduação. Só na minha família eram 5 grupos diferentes que nós tínhamos. Só da família, eram 5. Então, chegou um momento, não lembro agora o ano, em que eu, epa. Tá muita coisa. Então, quando você está nesse processo de amadurecimento, processo evolutivo, de fazer as suas próprias escolhas, você é um ser individual, e a você cabe cuidar da sua encarnação, você passa a filtrar as coisas que você utiliza, onde você anda, o que você fala, porque você tem um objetivo, que é purificar-se para ser honrado. Então, purifiquemo-nos. Será que faz referência aos médiuns e aos espíritos encarnados? Porque quando Emmanuel ele coloca esse título, gente, desculpa eu repetir, ele está se incluindo no processo. Ele está se distanciando dele. E isso é muito bonito, porque ele demonstra para a gente uma lição linda, linda, que se chama humildade. Você reconhecer que precisa se melhorar, precisa crescer, é algo, sabe, de uma grandeza, como diz o menino, mais grande do que grande. Lá na escola, as crianças falam assim, professor, mais grande do que grande, né? Eu falei, isso, né? Menininho lá na primeiro ano da escolinha, tá? Então, gente, purifiquemo-nos para que sejamos honrados. E esse processo, como ele é individual e é seu, o bacana é isso. Algumas vezes as pessoas até se afastam ou se aproximam. Né? Os que se afastam são as pessoas que estão adormecidas. Não se preocupe com eles. São pessoas que estão em um estágio evolutivo, que não compreendem a necessidade e a importância de fazer escolhas pessoais. Entendeu? Como isso é bom. Você escolher a sua roupa, onde você vai, qual é a sua festa, qual é o seu... Não.
Aqui teve uma época que abriu uma certa pizzaria aqui em Salvador. Gente, às vezes as pessoas pegavam fila de 3 horas para entrar na pizzaria. Aí eu olhava assim, meu Deus, tem mais de 50 pizzarias outras, por que tem que ser aquela? Ah, porque tinha moda, era um momento e tal. Não tinha nem Instagram ainda, não tinha nem fotografia de selfie. Você tem mais de 25 anos. Imagine você abrir uma pizzaria e ficar na porta 3 horas esperando uma vaga para entrar. Comer pizza. Entende? Então, essas pessoas que se afastam da gente, geralmente estão nesse processo ainda material, mecanicista, né, do bateu, levou, olho por dente, não compreendem algo a mais. Então, ao contrário, quando alguém compreende algo a mais, e você é esse algo a mais, sim, porque só o fato de acreditarmos e estarmos mergulhados na doutrina espírita nos torna seres diferentes. Não seres especiais, não ser agraciados por Deus, não é isso. É que já adquirimos uma consciência ampliada da vida. Repara, por que a casa espírita não está lotada? Porque ela dá a liberdade para a gente. A doutrina espírita não assume para si. Nós não temos um papa, não temos um líder, não temos um pastor, não temos nada que determine as coisas. É você, com o tempo, com o engajamento, que vai se purificando, se organizando, se alinhando com a mensagem da doutrina e permanece ou não na casa espírita. Daí muita gente, mesmo, é muita gente que eu estou falando, aos pouquinhos vão se afastando, porque não aguentam. Não aguentam. Gente, tem um livro, Jonas, chamado O Despertar do Espírito. Rapaz, esse livro, ele rasga algumas couraças do nosso psique, do nosso ser. Outro, Em Busca da Verdade. Gente, teve momentos que a gente estava estudando e a gente lê a lágrima. Sabe aquela lágrima que você engole? Ela não sai. Ela é tão profunda, toca tanto a tua alma, que ela não sai. Ela entra aqui dentro da garganta aqui, né? Você sente aqui. Você engole aquela lágrima. Tamanho choque vibratório que acontece entre o que você é e a proposta libertadora do Evangelho, que diz para nós nos purificarmos. Então, por um último tópico, isso eu fiz tem mais ou menos uns 10 dias, ou menos, talvez. Eu estava refletindo sobre situações de vida minha, pessoal, e, claro, né, eu converso com muita gente, a gente interage, e eu estava observando o seguinte, umas situações de algumas alunas lá na escola que estão se cortando. Eu fui pesquisar isso na internet. Gente, é uma dor na alma que elas possuem. Chama automutilação. Depois vocês leiam sobre. É forte, viu? Não é fácil, não. Se não quiser, não ler, não. Mas automutilação. Por que a pessoa se corta? A dor na alma é tão grande que sangrar, cortar o braço, se machucar, né, é muito pouco. E aí eu estava vendo que isso é um processo de perdão para si próprio. A pessoa, de alguma forma, carrega problemas, obviamente, não vai ser encarnação, porque aquelas crianças na escola são meninos de 11, 12 anos, estão se cortando. Se foi agora em julho, a gente já montou um alerta, chamamos a equipe, vamos conversar com a família para poder ver o que fazer. Eu estava observando, ao entrevistar essas meninas, falar com elas, que elas carregavam em si dores, né? Que não conseguiam nem falar direito ainda, não conseguiam nem explicar. Eu, claro, tinha respeito, não vai aprofundar essa questão. Então, o perdão, ele destrava as energias que circulam nos nossos corpos astrais. O perispírito nosso, ele não é um corpo único. Segundo a Bárbara Ivanova, são vários corpos, né? Que separa a psicóloga russa. Quem estuda a cultura indiana, ele sabe com 7 corpos: o corpo búdico, o corpo mental, o corpo astral, o corpo mental. Então, são 7 corpos que estão ligados aos 7 chakras. Então, quando você tem ódio, raiva, zanga e fica remoendo aquilo,
esse fluxo trava a circulação de energia, o que trará no futuro alguma doença, algum problema. Né? Então, se você perdoa, aí você liberta. Gente, é tão bom você perdoar. Nossa, é uma delícia. Eu digo isso porque em 1994, 1995, no workshop, eu falo isso muitas vezes, tem uma tarefa que é justamente o auto-perdão. Então, o tio Divaldo ele pediu para a gente trazer para o nosso lado direito pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Então, foi fácil, eu enchi de gente. Né? Eu tenho um grupo de quase 50 amigos, veja bem, 50 amigos, que nós temos mais de 40 anos de amizade. Dá para pensar o que é isso? São isso desde 1984, 1980, que a gente trabalha junto. Né? Com jebs, congressos, viagens, ilha, praia, caminhada, pedalada, nossa, trilha na Chapada. Então, são 40 anos que somos amigos. Dá para calcular o que é isso. Então, desse lado direito, eu trouxe toda essa galera, né? Aí, Divaldo fala, agora, meus irmãos, do lado esquerdo, vamos colocar aquela pessoa que a gente não gosta, que a gente não ama, que é um inimigo e tal. Eu fiquei procurando e eu não achei ninguém. Aí me desconcentrei. Depois eu falei com o tio Nilson na época. Ele falou, tio Nilson, você queria que eu me desconcentrei na meditação? Ele, pô, meu filho, por quê? Eu não tenho ninguém inimigo, não percebo nenhum inimigo. A pessoa pode não gostar de mim, tudo bem, é natural, mas eu não tenho esse problema com ninguém, e de inimigos. O perdão mais importante é aquele que fazemos a nós mesmos, com profunda e sincera honestidade. Joana fala em seus livros de que quando você perdoa a si próprio, nossa, gente, é muito bacana. Inclusive, processos cancerígenos, eu estou aqui lendo um livro sobre isso, né, do Paulo Frugoso, ele vai abordar questões emocionais. O câncer é uma doença psicossomática. Claro, quem trabalha com radiação, eu trabalhei na petroquímica, eu tive leucopenia, tratei, me curei. Né? Tem cânceres que são decorrência de atividade profissional. Mas a grande maioria dos cânceres, eles decorrem de ódios, profundas mágoas. Quem disse isso não foi nenhum pesquisador famoso, nenhum cientista. Quem falou isso foi o maior oncologista baiano. Ele faleceu, tem uns 10 anos, mais ou menos. E ele teve a condição de entrevistar alguns pacientes no minuto final da vida, conversar na sua clínica, ali na Pituba, onde ele ouvia de todos eles. Isso foi o ódio de uma pessoa, isso foi um raiva. Então, ele falou na entrevista, na TV Educativa, que eu assisto muito a revista, e ele falou nessa época, alguém perguntou, e o senhor acha que o câncer nasce aonde? Ele disse, minha amiga, problemas emocionais. É na rua que eu estou falando para os senhores. Então, a raiva, o ódio, a zanga, ficar remoendo, gente, liberte-se disso. Né? Se perdoe também, porque às vezes nós somos perfeccionistas. Eu já fui muito assim. Eu tinha mais ruga na adolescência do que hoje. Eu era muito chato comigo mesmo, muito exigente comigo mesmo. Né? Então, quando eu fiz teatro, quando eu fiz dança, quando eu fiz esportes, eu fui me libertando desse rigor. E como você estuda um pouquinho mais algumas leis e que há, digamos assim, aspectos a serem considerados e ponderados. Né? Tudo que sobe desce, sim, não é isso? Não, nem sempre, nem sempre. Né? Se você sair na chuva, você vai se molhar? Nem sempre. Porque se eu saio na chuva dentro do meu carro, não me molho. Se eu saio na chuva de guarda-chuva, molha só os pés, mas não me molho como um todo. Então, existem várias maneiras de sair na chuva sem se molhar. Então, nem sempre sair na chuva vai implicar em estar molhado. Então, não é sempre assim, sabe? Não é. Há situações, sim, claro. Né? Eu estou aqui, se eu pegar, puxar para cá essa distância, vai cair, claro. Porém, na questão emocional, espiritual, não é bem assim. Existem situações que eles chamam que são contemporizadas.
E só aquele que aprendeu a perdoar-se saberá perdoar o seu próximo. Aí é a conquista máxima. Foi assim, eu estava vindo, eu moro aqui em Salvador, próximo à praia, estava caminhando e ali na orla, meditando sobre essa palestra, que eu faço a palestra meditando. Eu leio muito, gosto de ler, mas eu pego a frase e vou meditar, caminhar meditando. Então, quando você não consegue perdoar o outro, é porque você não se perdoa ainda. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender a purificar o nosso ser, a nossa alma, a nossa vida, através do autoconhecimento, que eu coloquei no começo, através da ampliação da nossa consciência, estudando a obra de Kardec, tem um capítulo no Evangelho chamado Sede Perfeitos. Capítulo 17, item 7. Capítulo 17, item 7, o dever. Leiam lá essa mensagem depois. Vocês verem que eu estou falando, como é importante. Ele diz o seguinte: o dever é a obrigação moral do indivíduo, primeiro com ele mesmo, para em seguida com o seu próximo. Então, meus amigos que estão aqui conosco, internautas, muito obrigado pela atenção dos senhores, que eu possa, de alguma forma, ter contribuído para ampliar um pouco o conhecimento, a aprendizagem, o que seja, né? Despertado algo para que nós possamos nos purificar cada vez mais. Tá? Agradeço profundamente a colaboração, as vibrações, e que possamos, dentro em breve, nos reconhecer pessoalmente. Venha ao encontro extra do Espiritismo, né, no Fiesta. Então, se inscrevam, porque vai ser bacana estarmos lá. Muita luz, um beijo no coração, muito obrigado à COFA pelo convite, muita paz e muita luz. Vamos agradecer por essa maravilhosa palestra, que seja uma fonte de paz, de luz, de bênçãos em nossas vidas, que possamos nos purificar, nos clarificar, engrandecer a cada dia. E não esqueçam de curtir essa palestra e compartilhar para que ela alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima.